aqui no canal Lançando a Semente. Eu sou o irmão Pedro Venderoski, é um prazer estar mais uma vez aqui. E nessa semana nós vamos começar uma série de estudos que é a respeito do ministério do apóstolo Paulo, né? A gente acha de vital importância para o reino de Deus, para o crescimento, para a edificação da igreja, usar esse veículo de comunicação que é a internet, que é o YouTube, para propagar o Evangelho, para propagar a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos estar firmados na palavra, termos conhecimento da palavra, termos sede da palavra, gostarmos de estar estudando a santa palavra do Senhor, que é a revelação escrita de Deus, que o Senhor deixou para que nós compreendêssemos o que Ele deseja que seja compreendido através dessa palavra. Aqui nós vamos iniciar um estudo, uma série de estudos acerca do ministério do apóstolo Paulo. Espero que os irmãos gostem e que seja edificante a cada um. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Uma passagem muitíssimo conhecida. Vamos lá então. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Iniciaremos essa série de estudos no começo do chamado do apóstolo Paulo. O nome Saulo, o apóstolo Paulo nasceu na cidade de Tarso da Cilícia, uma cidade com uma economia boa, uma cidade com uma condição socioeconômica boa, agradável, uma cidade intelectual, e isso permitiu também a Paulo, que se chamava Saulo, Saulo, alguns dizem que é um nome homenageando o rei Saul, vem do nome Saul, Saulo, que também era da tribo de Benjamim, assim como o rei Saul era da tribo de Benjamim. Então, Tarso era uma cidade socioeconômica com uma condição boa, bem estruturada, e a família de Saulo também era uma família estruturada, tanto que ele, quando era jovem, teve a oportunidade de aprender grego, aramaico e hebraico, e como ele mesmo relata, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Naquele tempo era comum as crianças aprenderem nas sinagogas, aos pés de um rabino, aos pés de um sábio, que além de instruir a respeito de leitura, a respeito das coisas seculares, instruía sempre a criança a respeito da palavra. Naquele tempo era ensinada a palavra, como se diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, era inculcada nos ouvidos das crianças, e isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, Paulo é o nome romano do apóstolo Paulo. O seu pai era de cidadania romana. Alguns dizem que Paulo também adquiriu esse nome, que significa pequeno, por causa de o seu chamado a enunciar o evangelho aos gentios. Alguns estudiosos conjecturam isso. Então, a gente acabou de estudar aqui o chamado do apóstolo Paulo. Vemos lá um pouco mais atrás, no martírio de Estevão, que Saulo consentia com a morte de Estevão. Paulo
Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, a partir do versículo 13, ele fazendo um pequeno relato de sua trajetória no Evangelho, de seu chamado para ser um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, que ele fala que avantajava-se muito aos da sua idade, né? Nas tradições, aonde seguia as tradições com muita seriedade, com muita maturidade, né? Então, ele com certeza consentiu, né, na morte de Estevão, vendo que Estevão era um seguidor de Cristo, que para ele, sendo um fariseu, sendo um seguidor da lei e dos preceitos de Moisés, ali não via assim a Jesus Cristo como o Messias, mas via Jesus Cristo simplesmente como um agitador, né, que juntou alguns seguidores. Então, você nota que Paulo tinha realmente uma direção, né? Ele tinha realmente uma posição que ele queria manter, que era de seguir piamente cada ensino, seja da Torá, dos profetas, né? Da Tanakh, né? Que era o Antigo Testamento, e também das tradições dos fariseus, né? Gamaliel era um fariseu que ensinou muito a Paulo, né? Foi responsável, além da formação religiosa, foi responsável também pela formação moral do apóstolo Paulo. E Paulo era destemido e a todo momento, né? Ele queria honrar aquilo que ele tinha aprendido, assim como o fariseu, né? Esse é o início do ministério do apóstolo Paulo, né? Então, a gente percebe que ele tinha toda a estrutura e ele tinha algo que muitos não tinham naquela época, que ele levava a sério o que ele estava pregando, né? Ele levava a sério ser um fariseu, né? Ele levava a sério tudo isso que ele estava vivendo, né? Que ele queria ser correto, né? De acordo com a lei, de acordo com o que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então, ele muito destemido pega cartas, né? Pede cartas, né? Para ao sumo sacerdote, ele pede ainda autorização, dirigiu ao sumo sacerdote e foi pedir cartas, né? Cartas para a sinagoga de Damasco, que ele iria a Damasco, iria encontrar homens e mulheres seguidores do caminho, seguidores do Senhor Jesus Cristo, e iria trazê-los presos para Jerusalém. Algo que se nota é o zelo, né, que Paulo tinha para com esse propósito dele, né, que na visão dele era um propósito totalmente correto dele e errado dos cristãos, de anunciarem a Jesus Cristo, que para ele era simplesmente um homem, para ele era simplesmente um agitador, né? O apóstolo Paulo foi um grande plantador de igrejas, né? A gente, quando fala em missão, né, em missões, em fazer missões, em anunciar o Evangelho, a gente tem que ter sempre em mente a figura do apóstolo Paulo, né? Barnabé, que o acompanhou, Silas, Timóteo, né? Ele sempre caminhando, e aonde ele estava, ele tinha esse propósito, que era anunciar o Evangelho, aproveitar as oportunidades, né? Deus o deu capacidade, e ele, como ele diz em Romanos capítulo 10, que ele orava pelo povo judeu, que eles adoravam a Deus, mas ainda não tinham entendimento. A mesma coisa acontecia com ele adorava a Deus, mas ainda negava o Messias, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O Messias tão esperado para os judeus, para os fariseus, né? E ele ainda não o enxergava, né? Nota-se, né, que existem muitas pessoas no dia de hoje, isso é para um pensamento prático, uma reflexão prática, né, acerca desse estudo que a gente está fazendo aqui, que tem tudo, tem uma estrutura social boa, ela tem uma estrutura intelectual boa, ela tem um estudo, ela tem assim capacidade, ela sabe se desenvolver, tem desenvoltura, mas ainda falta algo, né? E aqui com o apóstolo Paulo realmente era isso, ele tinha toda a estrutura, ele era conhecedor, nota-se em algumas epístolas do apóstolo Paulo, ele citando inclusive alguns filósofos da época,
né? Quando ele foi a Atenas, inclusive ali no capítulo 17 de Atos, né? Que ele se deparou com aquela idolatria, ele soube argumentar com aqueles pensadores, né? Com aqueles filósofos, né? Que eram discípulos de filósofos da época, no Areópago, inclusive, e ganhou alguns para Cristo. Ele tinha isso em mente, né? Aproveitar as oportunidades. Do mesmo zelo que ele tinha antes como fariseu, ele agora tem como cristão, né? Então a gente inicia essa primeira parte desse estudo. Eu espero, amados, que seja do agrado de todos. Aqui a gente preza por pregar a palavra de Deus, por edificar vidas através da Bíblia, né? E que estimule, há muita coisa a ser falada, e que isso estimule a cada um de nós a aprender mais da Bíblia, ter mais sede de conhecê-la, né? Então a gente termina esse primeiro vídeo com uma apresentação de quem foi esse grande servo de Deus, com o apóstolo Paulo, e o seu chamado, né? E a gente tira isso como uma reflexão prática, né? Não adianta a gente ter tudo, né, no sentido material, no sentido do nosso próprio esforço. Se Cristo não estiver presente, se o Espírito Santo não estiver nos capacitando, ele mais para frente vai perceber isso, né, ali em Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 a 8, que ele fala que as coisas que ele considerava antes, se fosse para ele se julgar na carne, se justificar na carne, ele se justificaria, porque ele era fariseu, ele era zeloso, ele era perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja, ele era da tribo de Benjamim, ele era circuncidado ao 8º dia, mas considerou tudo como esterco para ganhar a Cristo Jesus, né? Então, muito importante a gente tirar como uma reflexão até desse primeiro vídeo, desse primeiro estudo fundamentado na Santa Palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um. Em breve nós estaremos, se assim Deus permitir, fazendo mais um estudo, fazendo mais uma parte acerca do ministério do apóstolo Paulo. Vamos estudar esse capítulo 9 até o versículo 9, versículo 1 ao 9, para a gente começar a entender o início da caminhada desse servo de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Inscrevam-se no canal A Semeadura, compartilhem, né? Vamos usar esse meio de comunicação que Deus nos concedeu para anunciar a boa nova do Evangelho. Deixem críticas, deixem dúvidas, né? Façam perguntas e o espaço é aberto para todos, tá? Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém e até a próxima.